E aí eu peguei gosto pelo negócio e comecei a preparar um caminhão para correr. Quando ele ficou sabendo que eu estava preparando um caminhão para correr em Santa Catarina, ele veio conversar comigo, falou: mas meu filho, será que isso é um negócio bom? Será que isso não vai gastar muito dinheiro? Será que isso não é perigoso? E aí eu não quis falar nada para ele, mas hoje eu tenho a oportunidade de falar. Primeiro ele me incentivou quando ele foi, aí depois que eu pude fazer, ele veio me perguntar se aquilo era benéfico ou não. Enfim, até hoje eu corro de caminhão e sempre faço questão que ele esteja junto comigo, que daí a corrida fica completa. Eu nasci no pequeno município de Botuverá, em Santa Catarina. Eu sou o terceiro da família Botuverá, tem o Tarcísio, que é o mais velho, o Velimar o segundo, e eu sou o terceiro. Na minha infância ali em Dom Joaquim, eu lembro bem assim que nós morávamos bem do lado da igreja. Do lado da igreja tinha o colégio de freiras, onde a gente estudou também até o ginásio, né? Nos finais de semana, sexta-feira, sábado também, ajudava o meu tio numa barbearia. Então, nos dias de semana eu trabalhava com folga e finais de semana sempre apurava muito, e eu aprendi a profissão com ele trabalhando de barbeiro. Eu ajudava o meu tio na barbearia a fazer confecção também de redes e tarrafas de pesca, pelo menos até os 19 anos, né? E eu terminei os estudos, fiz contabilidade, né? E até cheguei a fazer o vestibular para engenharia civil, mas depois dessa época não voltei mais para a escola. Fui ajudar meus irmãos com o serviço do meu pai a dirigir caminhão e fiquei trabalhando de motorista. A gente viajava para o Brasil inteiro. Esses 5, 6 anos aí, direto, eu cheguei a conhecer os 23 estados do Brasil, menos o Roraima e o Amapá e o Noroeste. Aí. Os outros estados eu conheci tudo dirigindo caminhão. Mas já na juventude, então, eu trabalhando de barbeiro, e a Irene também vinha na escola que ela frequentava, e ela passava na frente e sempre ficava olhando. A Irene está passando aí, ó. No ano de 1974, onde conheci a Irene, nós namoramos bastante tempo, onde nos casamos em dia 12 de março de 1983. Aí o Glomir construiu uma casa em frente ao colégio, no lado da casa da mãe dele. Tudo ficou assim muito harmonizado, né? O Juca nasceu e o Glomir trabalhava de motorista. E nisso eles vieram conhecer o Mato Grosso, né? Vieram trabalhar aqui por uns tempos, meses, e acharam muito bom. Aí começou a amadurecer a ideia de nós vir morar aqui, né? E aí, conversando com o vô, um dia reclamei um pouco, né? Aí ele disse: não, mas vocês são novos. Quem é novo tem que arriscar a vida. E lá é bom. E vão trabalhar lá um pouco, porque a casa não vai fugir daqui. Mas viemos assim, com a roupa, né? Não trouxemos mudança, não trouxemos nada. Aí chegamos aqui, Rondonópolis era uma cidade difícil. Ela não tinha estrutura, né? Os costumes, o clima, tudo era diferente. Mas assim nós encontramos pessoas muito acolhedoras. Rondonópolis foi muito acolhedor com nós. Assim, pessoas que a gente tem estimação por eles até hoje. Assim, eles pareciam pessoas da nossa família mesmo. E logo em seguida a gente viu assim a necessidade das crianças ter catequese, né? Que não tinha assim aqui na vila uma igrejinha muito pequena, assim, sabe, sem estrutura nenhuma. E a gente foi trabalhando isso. Eu fiz curso de catequese, passei a ser catequista, né? A minha cunhada também, a Rosa, né? E a gente foi agilizando essa parte. Aí começamos a trabalhar na igreja, fizemos o cursilho, trabalhamos bastante tempo no cursilho, ajudamos a comunidade a construir uma capela melhor, né? Que hoje nós temos a Capela da Rosa Mística. Uma coisa que eu sempre digo que ajudou muito foi o vô e a avó. Eles não mediam esforço
para vir ficar com a gente. E isso aí foi animando muito, porque o vô era uma pessoa assim muito divertida, muito alegre, né? Então eles vinham para cá, ele tocava gaita, ele fazia uma festinha, ele assava uma carninha, convidava os vizinhos, sabe? E todo final de semana, assim, era uma festa. E eles animavam a gente, né? Porque ajudava, né? A avó era uma pessoa assim uma cabeça muito boa. Sempre digo que a avó era uma psicóloga, né? Então qualquer coisa assim, a avó já ajudava, já fazia. Se tinha uma criança doente, uma coisa assim, ela estava sempre ali. Era uma segurança pra gente, né? E Rondonópolis passou a ser uma cidade boa para nós, né? Passou a ser uma cidade boa, porque a gente conseguiu ter tudo aqui, né? O que a gente desejava, né? E aquela amizade que a gente deixou lá em Brusque, nós nunca perdemos. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que foi muito bom para nós. Eu digo tudo o que foi obstáculo, né? Tudo que foi, às vezes, tristeza, superamos. Inclusive o Juca era pequeno, viajava conosco. Uma coisa que ele sempre falava, falta muito. Eu gostava de andar na estrada com meu pai e com a minha mãe e gostava de viajar de caminhão, sabe? Quando a gente não estava na estrada, que estava na empresa, eu acompanhava aquele dia a dia do meu pai, que a gente morava no pátio da empresa. Então, era uma grande família, não era só a família dos Bissoni, era a família Bissoni e a família de quem trabalhava na Botuverá. São 50 anos de Botuverá, são 50 anos de uma história linda, de uma história bonita, que tem meu pai mais os 4 irmãos deles, que são os meus tios, que sempre estiveram junto comigo também. Eu tenho 42 anos de idade hoje, e onde eu chego é o Juca, filho do Glomir, é o Juca da Botuverá. Então assim, é uma marca muito forte, é um sangue que corre na veia, é um desejo, sabe? É uma torcida imensa a favor, é um clima legal, é um clima gostoso. Todo mundo, quando fala de Botuverá, emociona, é um negócio muito forte, é inexplicável. Um pouco da explicação disso vem da fé deles também, né? Que tanto meu avô, quanto minha avó, quanto meu pai, quanto meus tios, eles vêm de uma fé muito forte. Esse slogan, desde 1975, acreditando na força do trabalho, é a mais verdadeira, assim, é pura verdade, porque foi um período muito bom para quem tinha vontade de trabalhar e promissor, bons ganhos, resultados bons. É tanto que esse caminhão que aparece aí na foto, eu lembro como se fosse hoje. Nós adquirimos eles em 1978, e foi bem na época da colheita do soja do Paraná. Eu mesmo fui trabalhar com ele e em 30 dias de serviço que eu fiquei fora de casa, eu consegui ganhar líquido 1/4 do caminhão inteiro. Assim, o intuito era vir aqui trabalhar um certo período, uns 8, 10 anos e retornar. E olha que nós estamos aqui 40 anos e nós só temos a agradecer nesse período todo que estamos aqui. A cidade, de modo geral, que nos acolheu, os parceiros, os nossos colaboradores também. Nós temos colaborador aí de 30 anos de serviço, 25, de 15, e eu acho que tem até alguns aí de 38 anos até 40, né? Desde quando nós começamos a empresa, foi muito trabalho, muito mesmo. E uma coisa assim que eu trago dentro de mim até hoje assim, nessa vida inteira aí de trabalho e às vezes com alguns problemas, às vezes alguns conflitos com os colaboradores, alguma coisa assim, não tem uma pessoa que dizer eu não posso apertar a mão, eu tenho alguma mágoa. Até hoje aqui debaixo desse solo aqui, não tem uma pessoa que eu possa dizer não, eu tenho uma mágoa daquela pessoa por isso, por aquilo. Não adianta ter mágoa, né? Então... Eu tive uma criação impecável.
O meu caráter ele foi 100% moldado por eles e hoje eu tenho uma visão da vida, uma visão de como criar uma família, graças também ao Glomir e à Irene, porque eles me ensinaram o que é ter um caráter bom, o que é andar pelo caminho bom. Eles sempre foram muito claros a respeito da vida. Olha, isso é certo, isso é errado, esse é o caminho bom e esse é o caminho ruim. A gente não pode te colocar no caminho certo, a gente pode te ensinar como chegar até ele. O que eu via de benefício, de bondade, de caráter na Rafaela é apenas o reflexo que existe através da vida da Dona Irene e através do seu Glomir. Mas se eu pudesse começar, eu diria que meu avô, ele é uma pessoa que faz questão de estar sempre presente. Ele me ensinou muito sobre valores e sobre coisas da vida. Ele era o diferente, o extraordinário, era o que eu podia esperar dele. O que eu peço a Deus, de hoje para frente, é que Ele continue sempre me abençoando, me fortalecendo, para dar um pouquinho só do orgulho do meu pai, da minha família, do que eu tenho deles. Dona Jovita, nossa mãe, ela que geralmente nos orientava também, porque o nosso pai, ele saía na segunda-feira e voltava no sábado, como o serviço dele era externo, não era... Então, ela que nos educou na fé, né? E no trabalho e na honestidade. Quando mudamos todo para o prédio, tinha uma história que eu nunca esqueci, que o Douglas era aprendiz de motorista, tinha uns 5, 6 anos, não sei onde ele está, se ele lembra, mas ele chegou a amassar 3 carros numa vez, conseguiu. E só lembrando, eu lembrei que o pai era tão assim, pelos netos, que ele ensinou os netos a dirigir e todo erro que eles cometiam, ele assumia para nós. Ele dizia que foi ele.